Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Que esse canal possa ser um canal de bênçãos para a sua vida, um fortalecimento espiritual, que você possa chegar mais a Deus e aprender com Deus através desses vídeos, tá bom? Espero profundamente do meu coração que te abençoe, te ensine e te fortaleça para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, você sabe que no nosso dia a dia Deus cria situações para que a gente possa ver, e dentro de cada situação que nós passamos ou presenciamos, ali tem uma mensagem de Deus ao nosso coração. Quando nós estamos atentas e vigilantes em aprender com Deus, em ouvir a voz de Deus, nada é por acaso em nossa mente. Tudo é com propósito, você escuta uma frase é com propósito, você vê uma cena para um propósito. Qual propósito? Deus permitiu você ver, Deus permitiu você escutar aquela situação, para que você possa receber dele uma mensagem ali. Uma mensagem, às vezes, de exortação, uma mensagem, às vezes, de alerta. E dentro disso, meus irmãos, eu recebi nessa semana uma mensagem. Eu estava num determinado lugar e estava eu e mais duas mulheres. Uma mulher com uma criança, um carrinho de bebê, e a outra, que no caso, no meu entendimento, era a mãe e filha, e o neto, num carrinho, sentada numa praça. E dentro disso, o que acontece? Aparece uma mulher do nada, ela apareceu. Aos meus olhos, uma mulher muito ousada, né? Muito ousada no seu comportamento. Ela simplesmente entrou dentro dessas duas, né? Entre essas duas, começou a falar um montão de coisa, falar. E o Espírito Santo ali, meus irmãos, me tocou para essa mensagem, para fazer esse vídeo de hoje. Por quê? Porque ali eu vi que, diante do que nós estamos vivendo nesse mundo, elas receberam aquela mulher de braços abertos, sabe? De guarda baixa. Uma guarda baixa no sentido de vigilância zero. Por quê, meus irmãos? Nós estamos vendo que esse mundo está caminhando para o fim. Nós estamos vendo que a maldade está cada vez mais aumentando por conta do pecado. Mais pessoas fazendo mal do que o bem. Mais pessoas matando do que salvando. A realidade é vista nas mídias, nos jornais, e nós não podemos negar isso. E se você não concorda com isso, que mundo você está vivendo? Porque a Bíblia fala que nós estamos vivendo princípio de dores e ainda não é o fim. Mas já estamos caminhando para o fim, meus irmãos. Então essa realidade é cruel, sim, admitir. Mas é a nossa realidade, não podemos fugir da nossa realidade. Então, ao meu ver, essas mulheres receberam ela com muita intimidade. Uma mulher estranha, uma mulher que elas nunca viram na vida. Sendo que essa mulher, ela veio falar comigo. E quando eu lembro dessa frase que o Senhor Jesus fala, eu não dei muita atenção para ela. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos mostra quando é para dar atenção e quando também não é. Ele toca o alerta, é isso que eu quero que vocês entendam, meu irmão. Você tem que ter esse alerta dentro de você. Quando o Espírito Santo está te dirigindo, te guiando, você sente isso forte em você. Quando é para dar atenção, quando não é. Quando tem uma sensação de perigo, quando está em paz, quando ele te dá paz no seu coração. E quando ela viu que eu não dei atenção, ela foi imediatamente para essas mulheres. E o que acontece? A Bíblia fala, meus irmãos, que é tempo de vigiar e orar. Eu não creio que Deus quer você conversando com todo mundo, dando confiança para todo mundo,
Por quê? Porque a maldade está ao redor. A Bíblia fala, meus irmãos, que o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele não vai usar um objeto material. Ele vai usar um corpo que tem vida, que tem mente, que pode ser dirigida por ele para fazer o quê? A obra dele. Qual é a obra dele? Matar, roubar e destruir. Quando eu vejo essa cena, eu falo, o perigo é real ali. Porque quantas mulheres estão roubando bebê? Nós vemos mulheres entrando em hospitais para roubar crianças. Que tem segurança no hospital, não é verdade? Que tem ali toda a aparelhagem da câmera, monitoramento. Imagine numa praça pública. Então, meus irmãos, há pessoas que estão já com esse alerta dessa mensagem de hoje que eu vou ler para vocês no vídeo. Estão com esse alerta dentro, no seu interior, onde mostra quando você é para baixar a guarda, entre aspas, e quando você não é para baixar a guarda. Porque, meus irmãos, vejam o que diz a palavra de Deus. Lá no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 37. Jesus diz assim, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podeis vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, tem gente entrando em tentação, entrando em perigo desnecessariamente. Por quê? Porque não está andando na direção dessa palavra, que é a palavra de Deus, que é a palavra que nos guarda, que é a palavra que nos livra de ciladas, porque a palavra de Deus fala que o diabo arma ciladas para nos destruir. Ciladas com S, meus irmãos. São várias ciladas. Não é uma cilada, são ciladas com S. Isso demonstra que são várias ciladas. E tem coisas, meus irmãos, vamos falar a verdade aqui. Tem coisas que podem ser evitadas em nossas vidas. Há coisas que, sabe, mas há coisas que podem ser evitadas. Quantos sequestros poderiam ser evitados se essa vigilância dessa palavra estivesse ardendo no seu interior? Porque, meus irmãos, aí fora tem um ladrão. E é um ser espiritual que você não enxerga. Mas se você estiver andando, sendo guiado por essa palavra, que é a palavra de Deus, o Senhor Jesus vai te ajudar a vigiar e orar para não entrar em tentação. E não entrando, você não cai. Não é verdade? Então, me atentou esse versículo aqui, Marcos 14, versículo 37, que diz assim, e chegando, achou-os dormindo. Jesus achou eles dormindo e exortou e chamou a atenção e falou, vocês não podem vigiar e orar? Meus irmãos, eu reforço aqui o que eu vi. Eu vi aquelas duas senhoras na praça dormindo acerca da maldade. Nós não podemos ser inocentes, meu irmão. Não é tempo de viver inocente. A Bíblia fala que o diabo se apresenta como anjo de luz para enganar, para destruir. E Deus sempre vai usar pessoas, coisas, situações para nos lembrar dessa palavra. Se você está ouvindo a palavra, se você está com a palavra, se você está buscando Deus, Deus sempre vai te fazer lembrar dessas palavras. Não sei se vocês já ouviram o ditado, né, meus irmãos, quando vocês eram criança? Olha a mamãe falando para o filho. Não fale com estranhos. Você já ouviu isso? Isso deve ser aplicado não só na nossa infância, meus irmãos, mas em todo o tempo.
Porque o diabo não está de brincadeira, ele está aí matando, roubando e destruindo e usando os seus servos para isso. Pessoas dele, que trabalham para ele, que fazem a vontade dele, para destruir quem está dormindo. Entenderam, meus irmãos? Então, não pode estar dormindo. Como você que diz que crê em Deus, crê no bem, Deus é o bem. Como você crê em Deus, no bem, e você não crê no mal? Você não acredita no mal. Se você acredita no mal, você tem que estar vigilante a respeito do mal. Porque é a sua vida que está em jogo, meus irmãos. Eu me recordo agora de uma história que eu vi no jornal, de uma mãe falando assim, ele chegou com aquele amigo, o meu filho chegou com aquele amigo, e eu senti no meu coração, ela sentiu o quê? O Espírito Santo. É isso que vocês têm que buscar, meus irmãos, sentir o Espírito Santo, os avisos do Espírito Santo, os alertas do Espírito Santo. E para sentir, você tem que estar em comunhão com o Espírito Santo, você tem que estar buscando Deus, porque quem não busca está cego, está dormindo, como estava Pedro dormindo. E essa mãe disse para o repórter, falou assim, quando meu filho chegou com esse amigo, homem adulto já, quando chegou com esse amigo aí dele, eu falei, não gostei desse teu amigo, meu filho, se afasta desse homem. Esse homem surgiu da onde? Ah, mas é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo. E aí esse amigo dele, entre aspas, que a mãe sentiu no coração, mas ele não ouviu, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, meus irmãos. E aí ele falou assim, é meu amigo. E ele estava para receber uma rescisão de uma empresa, onde ele ia ganhar o dinheiro dele, né, por justiça, né? Foi mandado embora e tal. E esse amigo falou assim, guarda, ele estava com um problema na conta, e o amigo falou, guarda na minha conta, que depois eu te devolvo. A minha conta é segura, não vai desbloquear, não vai descontar, tá tudo certo. E ele confiou no amigo. Confiou. Estava dormindo. E aí quando ele falou assim, olha amigo, eu quero pegar o meu dinheiro com você. Eu preciso pegar meu dinheiro com você, porque eu estou precisando. E tá bom, me encontre em tal lugar que eu vou te devolver esse dinheiro. Ele foi no encontro, meus irmãos, e não voltou. Esse amigo ficou com o dinheiro dele, amigo, né? E matou ele. Ciladas, com S. A mãe avisou, o Espírito Santo usou a mãe, Deus usou a mãe para falar, mas ele estava dormindo e não estava vigiando e nem orando. O Espírito Santo nesse vídeo, meus irmãos, está fazendo um alerta aqui para que possamos vigiar e orar. Há pessoas que só oram, mas não vigiam. E por não vigiar, mesmo orando, entram em ciladas, em armadilhas que às vezes são irreversíveis. Como aquela mulher deu confiança para aquela estranha com um bebê na mão? Entende? É tempo de vigiar, meus irmãos. Que você possa receber aqui um grande alerta nesse vídeo do Espírito Santo para o seu coração, para que você tenha o discernimento e o entendimento que você está em uma guerra e que o seu inimigo é invisível. E que quando você acorda, ele já quer te destruir. Quando você está dormindo, ele já quer te destruir. E ele vai usar pessoas, situações, coisas para acabar com você. Deus vai fazer a parte dele, te guardar, te avisar, tocar o alerta dentro de você. Mas você precisa estar em sintonia com Deus, buscando Deus e vigiando e orando, que é a sua parte fazer. É a sua parte fazer. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Que você esteja sempre atenta a ouvir a voz de Deus e fazer a sua parte, que é vigiar e orar, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber os próximos vídeos e que Deus te abençoe. Amém? Fica com Deus.